quando você encara a morte de frente, de uma forma completamente inesperada e fora do seu controle. Essa poderia ser a definição da história da Simone após sofrer um gravíssimo acidente. Acreditavam que em pouco tempo viria a falência dos órgãos vitais e a constatação da morte. Mas como ela experimentou um livramento e uma nova jornada de possibilidades, é o que você vai ver a partir de agora, neste encorajador exemplo de um bom motivo para viver. Você é um bom motivo para viver e para continuar a sua jornada de vida, independente dos obstáculos e desafios que você esteja passando ou tenha que passar. No programa de hoje, eu já estou aqui com o meu amigo, Dr. Lucas Farnese. Seja bem-vindo mais uma vez, parceiro do nosso programa. Obrigado, Thalita, obrigado pelo convite. Guilherme Fenelon, terapeuta ocupacional, que sempre traz uma orientação muito esclarecedora para a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita. E hoje, com esse tema tão significativo, eu fiquei pensando, né? Ela teve ali um acidente, como eu falei aqui no inicinho, aos 21 anos de idade, um gravíssimo acidente com uma iminência total da morte. E, ao longo desse processo todo, teve que reaprender a andar após viver um milagre, graças a Deus por isso. Mas, muitas vezes, nós passamos por isso em outras áreas da vida. Às vezes, um recomeço profissional, um recomeço depois de uma falência, viver um processo de restauração dos relacionamentos, dos vínculos. É como se fosse aprender tudo outra vez ou aplicar tudo que foi aprendido outra vez. Então, eu acredito que esse tema vai ser muito enriquecedor para a gente hoje. Como a gente gosta de começar, vamos começar ouvindo a história de hoje. No final de dezembro, depois do Natal, dia 26 de dezembro de 2001, eu vindo trabalhar, eu morava em Vespasiano, peguei aquela MG10 que não era duplicada como é hoje, um Santana Quanto fez uma ultrapassagem e bateu de frente com o meu carro. E nessa colisão, o motorista do outro carro faleceu e eu fui resgatada praticamente morta. Fiquei no João 23. E quando minha mãe chegou lá para reconhecer meu corpo, meus pertences, o diagnóstico era: nós estamos só esperando os órgãos darem falência múltipla para a gente encerrar, porque ela teve fratura no fêmur, essa perna veio parar aqui em cima, afundamento abdominal, cervical, maxila, mandíbula, 8 dentes, nariz, traumatismo craniano, 4 paradas cardiorrespiratórias, infecção generalizada. O médico falou: olha, sem nenhuma possibilidade dela sobreviver, então a gente só vai aguardar. E o tempo foi passando, eu fiquei praticamente 2 meses em coma, alguns dias em coma mesmo e depois induzido, porque era muito grave, né, as lesões. Aí eu saí do coma e quando eu acordei eu falei: o que aconteceu? Não tive nenhuma lesão na massa cefálica para que eu pudesse perder, né, a coordenação motora, mas o estrago foi imenso. Eu tive que ficar 1 ano sem andar, usando fralda descartável, comendo comida batida no liquidificador. Cheguei a pesar 40 quilos. Hoje tem mais de 20 cicatrizes, várias cirurgias durante todo esse tempo, todo esse processo. Fiquei com a tração na perna, aquele ferro, né, que atravessa por mais de 3 meses, porque antes eles queriam cuidar da vida para depois cuidar da parte ortopédica. Então, quando foi fazer a cirurgia na perna, eles queriam amputar a perna. E, para a glória do Senhor, eles colocaram 15 parafusos. 2 anos depois deu rejeição, retirei os parafusos, fiquei com a perna 4 centímetros menor que a outra. Mas hoje eu ando, dirijo e pulo na presença do Senhor. Quando eu ouço uma história como essa, a gente sempre ressalta aqui que cada história é única. Então, essa é a realidade dela. E cada pessoa pode estar vivendo alguma outra realidade que gere essa dependência
ou essa incapacidade para poder fazer coisas tão cotidianas que às vezes a gente nem percebe o quão maravilhosas são, que é a gente poder ir ao banheiro, que é a gente poder comer a própria comida, a gente mesmo se servir, a gente mesmo se alimentar. E coisas muito elementares ali do dia a dia, tão importantes e ao mesmo tempo tão simples da nossa rotina, ela ficou por um grande período de tempo sem poder fazer. Assim como algumas pessoas em depressão profunda, diagnósticos, os mais diversos que vocês acabam acompanhando em consultório, que às vezes gera essa realidade. Como que é esse processo? E o processo também para quem está no entorno, né? Familiares, pessoas próximas que vão ajudar. É o que a gente fala várias vezes aqui no programa, né? A gente não esquece de agradecer essas pequenas coisas, né? Que na verdade são enormes, né? A gente poder tomar um banho, a gente poder andar, se alimentar sozinho, né? Poder deglutir, né? A gente não agradece essas coisas, né? É tão automático, né? É tão no dia a dia. E muitas vezes, quando a pessoa perde, né? As pessoas passam por experiência de perder essas capacidades, é que a gente acaba sentindo mais, né? E é um mecanismo assim, de se alicerçar numa fé, em acreditar, em buscar, em colocar os olhos no lugar certo, né? Em buscar essa recuperação, buscar essa ajuda, né? As pessoas em volta auxiliar o máximo possível, né? Entender, ter muita paciência, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo... A gente está se doando muito ali para ajudar a pessoa, né? E às vezes a gente acha que a pessoa vai retribuir com uma eterna gratidão, só que às vezes ela está péssima emocionalmente, né? Ela não tem nem como retribuir de uma forma saudável, ela vai te retribuir às vezes com xingamento, com insatisfação, com mais impaciência, né? E a gente tem que entender, que não é fácil de jeito nenhum, né? Entender a pessoa que está passando ali por pode ser físico igual a dela, ou por depressão, né? Não é uma situação fácil da gente lidar, né? A pessoa não tá fazendo aquilo ali porque quer. Às vezes a gente com limitações pequenininhas, né? Às vezes com pequena frustração a gente já perde toda a nossa paciência, o nosso humor já vai todo embora. Imagina a pessoa passando por uma situação dessa. Então a pessoa quando ela vai ajudar, tem que se nutrir de muita paciência, amor, misericórdia, compreensão, né? Tem que se nutrir muito disso o tempo todo, tem que se cuidar muito, não é fácil, né? Não é fácil a gente passar por isso, né? A gente fica cobrando só do cuidador, o cuidador que se cuide também para que ele não adoeça, né? Porque não é uma situação fácil para ninguém que está envolvido. E vamos ver como que foi para Simone passar por esse processo realmente de dependência durante a recuperação. Eu nem imaginei que eu ia ficar tanto tempo sem andar, mas quando tiraram o tubo, que eu fiquei entubada há muito tempo, quando tirou o tubo da boca e eu percebi que os dentes da frente tinham todos quebrados, eu falei, e agora? Eu tinha 21 anos, né, no auge da mocidade, cheia de sonhos, projetos. De repente, eu me vejo numa cama, dependendo de todo para tudo, para tomar banho, era banho no leito, usando a fralda descartável, não podia me levantar, era carregada quando eu ia para o hospital, às vezes a ambulância tinha que me buscar. Então, assim, esse processo pós, que foi muito doloroso, então, é como se fosse algo mesmo, hoje eu entendo que é do Senhor, porque se você me perguntar assim, você passaria por tudo novamente para se tornar quem você é hoje? Você passaria? A minha resposta é sim. Porque é tanta gratidão que depois daquilo tudo é como se nascesse uma nova Simone. Entende? Então, assim, eu não consigo nem sentir raiva porque Jesus, ele entrou. Ele entrou de uma forma que ele me restaurou por completo. Porque se Jesus não tivesse entrado, eu seria uma pessoa completamente revoltada. Ela muito provavelmente, ela é uma jovem ali, né, 21 anos, com tantas, uma realidade ali na vida dela, o processo dela, e é interessante que ela mostra o quanto passar por isso, né, literalmente pelo Vale da Sombra da Morte, também trouxe significado para a vida dela. A partir, obviamente, ela não detalha aqui, mas deve ter sido por uma experiência realmente com Jesus, de transformação, de se reconhecer também no mundo, né? E para esse processo, Guilherme, como ressignificar essas coisas que acontecem com a gente? É claro que ela poderia
talvez se tornar quem ela é hoje de uma outra forma, por um outro caminho. Mas esse foi o caminho dela. Como encarar o seu próprio caminho e entender que aquele é o caminho que eu preciso passar, eu vou passar por ele, eu vou sair melhor dele. Aceitação. Não existe outro caminho. O que acontece... tem uma teoria muito interessante que propõe para a gente uma reflexão. Essa reflexão foi estudada com pessoas que lidaram com luto, com perdas, com adoecimentos graves e crônicos e longos, que são fases, né? Quem propôs isso para a gente foi uma autora chamada Elizabeth Kubler-Ross. Já tem muitos anos essa teoria, e ela fala dessas fases que a gente passaria. Então, você tem uma fase, primeiro, que você olha para aquilo, você nega, você não aceita, você tem ali uma recusa. Depois você pode passar por um momento de raiva, de não gostar do que aquilo que você... Por que eu? Por que foi comigo? Por que comigo é assim? Então, primeiro eu nego, depois eu tenho raiva. Depois eu tenho uma fase de barganhar, tentar negociar aquilo. E, por fim, uma aceitação. Nem todo mundo passa por essas fases dessa forma tão linear, né? A gente pode transmitir entre uma e outra, mas normalmente nós passamos por momentos para lidar com todo esse processo, ainda mais com processos muito longos. E quando ela se percebe dentro de uma condição que para ela era a condição de vida proposta para ela, ou você aceita aquilo e tenta o processo mesmo de ressignificação, ou isso vai gerar um adoecimento. Não tem muito meio termo disso, sabe, Thalita? Você entra num processo de entender. Eu poderia ter chego numa condição de uma maturidade passando por isso ou não passando por isso? Sim, mas seria diferente. Seria diferente. Né? É muito interessante a gente perceber, quando ela mesma fala, eu passaria por isso tudo sabendo aonde que eu cheguei hoje, onde que Deus me conduziu, e ela fala sim. É muito impressionante isso, mas é muito mais do que a gente possa imaginar. Como que uma pessoa pode falar assim, eu passaria por todo esse processo, que é um processo que a gente não consegue nem imaginar como foi, toda a dor disso, ela fala assim, mas para onde eu cheguei hoje, ela só pode dar conta de falar isso hoje com uma consciência muito privilegiada de quem ela é e quem ajudou ela a conduzir e segurar a mão dela no caminho para chegar nesse momento que ela está de vida. Porque algumas pessoas elas não vão dar conta desse processo sem muita dor, sem muita culpa, sem muita raiva, né? E esse ressignificar não é o significar que resolve para todo mundo, sabe, Thalita? Então, por isso que a gente coloca muito que um ambiente de uma espiritualidade saudável, ela caminha junto nesse processo. Ela caminha junto para poder dar esse novo sentido dessa própria existência. Que seja um processo de adoecimento grave, que seja num processo de saúde mental, que seja num processo crônico externo, como um acidente que ela sofreu. Qualquer um deles, esse conjunto que a gente entende de ter uma maturidade na sua saúde, do seu psiquismo, mas aliado a uma espiritualidade saudável, facilita muito a gente chegar nesse ambiente onde ela, de uma forma muito privilegiada, conseguiu chegar. Você já falou, inclusive, sobre essa teoria, né, com relação ao tempo de negação e tal, todas essas fases em outros programas. Inclusive, todos os episódios do programa Você é um Bom Motivo para Viver estão disponíveis no canal da Rede Super. Tem uma playlist só do programa, você pode assistir toda ela lá e conferir cada história, né? Eu falo que uma vai complementando a outra no nosso desenvolvimento emocional, espiritual e mental. Então, assista todos, vai ser bom para você. E como a pessoa que já está ali, em média 2 anos, mas a gente sabe que tem gente que dura menos tempo e mais tempo. O que fazer no caso de uma pessoa que já está num processo muito prolongado dessas fases todas, seja por luto, ou por um acidente, ou por uma reviravolta que a vida deu? Isso não é uma regra, tá? Mas se a gente pensa nesse número, né, em torno de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, onde a pessoa está vivendo um processo de uma luta, de uma perda, e esse processo ultrapassa isso, a gente começa a pensar num quadro mais patológico, num adoecimento emocional. Então, além de todos os cuidados que o senhor vai ter com relação à sua saúde física, orgânica, todo o seu aparato que você precisou para poder dar conta desse processo, no caso dela, aí teria que entrar uma equipe de saúde mental com relação ao processo, muitas vezes na psiquiatria, medicamentoso, muitas vezes um acompanhamento terapêutico para dar suporte para essa fase ser superada. É uma superação desse momento do que está acontecendo. Então, outras intervenções têm que estar junto, formando mesmo uma equipe para ajudar essa pessoa
a dar conta de sair desse processo e passar para uma outra instância. Então, quando se percebe que isso ficou longo demais ou estendeu demais, muitas vezes é necessário outros processos de intervenção para ajudar essa pessoa. E o quanto ou o que uma equipe multidisciplinar pode contribuir para que a gente aprenda a confiar e a depender? A gente tem que ter a parte biológica, né? Às vezes tem por questões biológicas, a gente não pode esquecer que a gente tem um corpo, né? O corpo não nos define, mas também não, a gente não está alheio a ele, né? Então ele tem um funcionamento, né? Igual um carro a gente tem que abastecer e dar manutenção, o corpo tem um funcionamento. Então às vezes biologicamente a pessoa não está legal, ela precisa se organizar, né? Então tratar, às vezes está numa depressão, a gente tem que tratar, né? Se está passando por um quadro patológico, muitas vezes a gente precisa entrar com a medicação. Mas passado isso, né? A gente vai trabalhar, o Guilherme falou da aceitação, né? E aceitação não é gostar, não é comemorar, é falar, olha, eu defino meio assim, é não depender que fosse diferente para eu ser feliz. Eu tenho que ser feliz daquele jeito, né? Olha, bati, fiz cirurgias, estou com essa limitação, meus dentes quebraram. E vamos embora, né? É daqui para frente, eu não vou ficar, meu Deus, mas por quê? Não, vamos resolver, é daqui para frente, né? O que passou, passou, e agora eu posso ser feliz. Eu tenho várias possibilidades ali, eu não vou me fechar para, olha, uma possibilidade imaginária, impossível, né? Ai, minha vida ia ser feliz se não tivesse acontecido aquilo, né? Isso, se a gente não tira a pessoa desse lugar, não tem o que fazer, né? Não tem uma solução, né? Não dá para a gente ficar inventando um mundo de faz de conta, né? Então, ela aceitar aquela realidade, englobar, incorporar, abraçar, né? Amar, que não é gostar, né? Falar, olha, faz parte de mim, né? Então, é quem eu sou hoje e eu posso viver uma vida maravilhosa sendo assim. Fácil da gente entender, né? Fácil da gente falar isso, mas às vezes a gente viver aquilo, né? Tem coisa que a gente entende com o racional, mas tem uma parte emocional que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de entender, né? Ela não entende igual eu entendo com o racional. Então a gente vai trabalhando aquilo para que a pessoa comece a entender aquilo emocionalmente, né? Que muitas vezes ela sabe com a razão, ela sabe que ela precisa aceitar, mas na hora do dia a dia ela não consegue. E se não for para entender, eu costumo pensar que aquilo que é emocional precisa se submeter ao racional, ainda que eu não entenda, né? Porque para eu poder viver de uma forma... Exemplo, você precisa se reorganizar depois de um luto, depois de uma perda, depois de um acidente. O que é se reorganizar? A vida continuar. A gente tem trabalho, contas a pagar, responsabilidades, compromissos. Então, olha, um dos enfrentamentos dos meus processos de luto foi eu achar, principalmente o primeiro, que era... Gente, é muito egoísta isso. A vida continuar, o pessoal compra pão na padaria, faça o normal e você está aqui sofrendo. Aí quando eu falei, é verdade, a vida continua. Ela não continua para quem a gente perde. E daquela forma como aquela vida habitava a gente. Então, bola para frente, vamos nos reorganizar para isso. Não é diminuir a existência de ninguém, mas também não colocar a dor num trono que ela não pode assumir na vida da gente, que é esse trono de governo da vida da gente, né? Quando Deus está nesse governo, a gente sabe que quer a gente tenha aflição ou não, a gente pode continuar a nossa jornada. Afinal de contas, é para aqueles que perseveram até o fim que tem uma promessa, né? Vamos ver o que a Simone aprendeu e ressignificou ao longo desse processo. Calma, com fé, esperança, resiliência, coragem. Entendi que eu podia muito mais do que eu imaginava, que o propósito do Senhor era muito maior. O que eu sonhava, do que eu imaginava, o que eu queria era muito pequeno. Porque eu acredito que o Senhor me resgatou para ajudar outras mulheres a se levantar, para ajudar outras mulheres a entender quem elas são em Cristo, que elas são únicas, especiais, que cada uma tem o seu valor, né? Independente de uma cicatriz, de uma perna menor que a outra. Quantas pessoas se inspiraram, né? Ver no meu livro ali, eu coloquei foto minha na cama, sem dente, e aquilo eu vi que motivou outras mulheres a se amarem. Então eu acredito que esse é o meu propósito, fazer as mulheres se encontrarem em Cristo Jesus. E a Simone, obviamente, só pode fazer isso porque ela precisou trilhar um caminho de se descobrir primeiro, de se encontrar primeiro em Jesus, né? A gente não pode apontar um caminho que a gente nunca foi, né? É muito simples eu virar para você e falar assim, vai ali, vira aqui. Como? Eu nunca fui lá. É impossível eu te direcionar para poder ir para um lugar que eu nunca acessei.
E algumas pessoas, é interessante como elas acessam esses lugares sem dor, sem sofrimento. Não precisa, vai pelo amor ou pela dor. Não, tem gente que vai só pelo amor mesmo, e glória a Deus por isso. E o amor também de Deus por nós também nos disciplina no processo, né, das nossas situações. Então, a gente também tem esse olhar, né, de como ela deu um significado. A dor vai ter o significado que a gente der. Né? Eu acho tão interessante quando a gente pega Adão ali. Adão deu nome para tudo, ou seja, o nome, você pode ver que o sentido de tudo que existe tem a ver com o nome. É por isso que é tão bom quando você escolhe um nome bom para o seu filho. Né? Às vezes você nem lê o que aquele versículo tem a ver, e você escolhe um nome lá e vai ver a história de uma pessoa que nem às vezes valeria a pena você dar um nome daquele para o filho. Então tem um sentido, e quem dá esse sentido é a gente. Como dar esse sentido para a dor, que do outro lado, de lá da dor, depois dessa travessia, você encontra uma virtude? Pois é tão bonito a gente pensar sobre essas coisas, Thalita, porque realmente quando a gente nomina as coisas, a gente tem o que a gente estava comentando, de um entendimento. Não dá para a gente poder pensar nessas coisas todas se a gente não passar por um ambiente de uma racionalidade, entender o que está acontecendo e trazer isso para esse ambiente o tempo todo, num diálogo. Né, onde as emoções têm o seu lugar, onde todo o entendimento tem o seu lugar, e essas coisas não se confundem tanto. É muito simples a gente dizer para uma pessoa que está em sofrimento, falar assim, tem gente que passa por situações muito piores que a sua. Aí você pega assim e fala assim, você já visitou um asilo, você já foi no orfanato, você já foi no hospital de reabilitação. Como se tivesse uma competição de dor, né? Exatamente, como se fosse uma competição de dor. Igualzinho os paralíticos no tanque de Betesda lá, quando Jesus chegou e perguntou para o paralítico se ele queria ser curado. Em vez dele falar que sim ou não, ele falou assim, aquela rosário de lamentações, né? Eu estou aqui há 38 anos, ninguém me joga na água quando a água é agitada, né? E desfilando todas aquelas lamentações. E aquilo ali era uma disputa com relação a quem tinha maior dor, quem tinha maior problema, ou quem tinha a pior situação, né? E o que a gente percebe é que isso não funciona. Muitas pessoas não vão passar pelo que ela passou para terem experiências muito boas de vida. Algumas pessoas vão passar por situações de uma tragédia. E a gente não precisa ficar comparando uma coisa com a outra. Cada dor tem o seu porquê, cada dor nos atinge de uma forma diferente. Então, como é que eu vou dar um nome para essa dor? Como é que eu identifico essa dor na minha vida? É pessoal, é intransferível, precisa ser considerado. E a gente vai aprender, cada um vai aprender de si. Algumas pessoas têm tolerâncias muito diferentes com relação à sua dor. Mas o mais importante é que eu só vou saber muitas vezes do que eu sou capaz de dar conta quando eu passo pelo processo. Então, muitas vezes eu não vou saber porque eu não passei pelo processo. Então, eu vou saber o quanto que eu dou conta, o quanto eu consigo ser esticado quando eu vivo aquela situação, quando eu passo por isso. Por isso que eu tenho que olhar pela dor do outro e o outro olhar para a minha própria dor, considerando que elas são pessoais. Então, até que ponto que a gente suporta? Eu não sei, eu não passei por experiência. Ela passou por experiência. Então, eu olho, eu admiro, eu aprendo e eu compartilho, que é a conclusão que ela chegou. De acordo com tudo isso que ela viveu, ela deu conta de falar, agora eu vou transformar a minha experiência em algo a ser compartilhado. Essa dor que ela é vivida, essa dor que ela é dividida. Isso talvez seja o melhor nome que a gente possa dar para isso. Eu consigo compartilhar e dividir. E assim eu consigo, através disso, dar que essa experiência seja vivida por cada uma dessas pessoas que aprenderam a partilhar isso comigo. Isso eu posso trazer cura, transformação, mesmo que a pessoa não passe por aquilo. E o Guilherme falou sobre o processo e, obviamente, ela está falando ali a partir do processo superado. Porque eu acredito que a gente pode dizer que algo foi superado quando você consegue compartilhar sem doer mais, né? Então, ela está compartilhando isso com outras pessoas para inspirar outras pessoas e isso tem um lugar na vida dela que não tem a mesma... Pode até trazer um sentimento, mas não a mesma dor do dia lá que ela estava com cada notícia. Então, esse processo é importante também, né? A gente entender esse processo, entender que a dor tem um significado, né? Que o sofrimento ele tem um motivo na nossa vida, não vem à toa, né? Não vem por um masoquismo, né? de Deus, né? E um jeito muito que ela está lidando, que é muito que eu trabalho ali com as pessoas, é a gente se esquecer, né? A gente se esquecer um pouco. A gente não está preocupado com quantas cicatrizes ela tem, ela está preocupada de que aquilo leve esperança para outras mulheres, né? Ela está focada no outro, no serviço, né? Ela está colocando a dor que ela viveu a serviço do outro, né? Ela não está ali preocupada em ficar lamentando, ela está tirando força ali daquilo. Então, muitas vezes é isso, né? A gente está numa era
que fala tanto de autoestima e amor próprio de um jeito às vezes tão infantil, né? Que infantiliza ali o ser humano, né? Estimula a ficar lembrando e pensando em si ali o tempo todo. Mas muitas vezes a nossa melhora ela vem do serviço, né? Da gente colocar a nossa dor a serviço do outro, que foi em última análise o que Jesus fez, né? A maior dor foi que você serviu toda a humanidade, né? Colocou ali a serviço da humanidade. Então, a gente pegar essas experiências, aproveitar para crescer e para servir o outro, né? É uma forma da gente olhar, né? Em vez de ficar lamuriando, queria que fosse diferente, falar, olha, o que eu posso fazer daqui para frente, né? Daqui para frente. Eu tento muito colocar isso na cabeça das pessoas, olha, daqui para frente, o que a gente vai fazer daqui para frente? Usando o que foi vivido, né? Não esquecendo, né? Mas eu não vou continuar vivendo o que já passou, né? Aquilo não vai ser o eixo da minha narrativa, o eixo da minha história. Muito obrigada, Guilherme, Dr. Lucas, pela contribuição aí para a gente poder pensar sobre isso. E você dê um destino para a sua dor. Como nós ouvimos aqui hoje, você não precisa ficar preso, presa neste lugar de dor, às vezes até do passado. Você pode ir para o seu futuro, ressignificar isso a partir de uma conduta correta, com o auxílio, né, de pessoas que possam, profissionais, amigos que possam te ajudar nesse processo para você chegar lá, porque você vai chegar lá. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.